A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Christopher Lopes e você está no curso de Panorama Bíblico. Hoje vamos dar sequência ao nosso curso com a aula de número 10, falando a respeito hoje da criação do homem. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 26 e 27, a Bíblia vai nos informar a respeito da criação do homem. Uma forma simples que podemos até perder a grandeza desse ato. Já falamos do plural, façamos em aulas passadas, onde podemos ver a atuação da Trindade nesse caso, na formação do homem. E agora veremos em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7, a Bíblia detalhando este ato. Como Deus formou o homem do pó da terra. A Bíblia utiliza muito esta forma acerca dos grandes acontecimentos, ou seja, primeiro ela informa de uma maneira geral e depois ela descreve de uma maneira detalhada esse mesmo fato. Alguém poderia pensar se tratar de fatos distintos, mas não são. Então você vai ver isso em outras passagens bíblicas, é muito comum isso, né? Como no próprio Gênesis, como ao término da criação, ele diz: e estas coisas aconteceram no dia em que Deus criou. E depois a gente vai ver os detalhes onde houveram pelo menos 7 períodos, 7 dias ali que Deus foi criando cada coisa a seu tempo. Então, em Gênesis 2, no verso 7, a Bíblia diz: formou Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esses versículos, eles contêm partes que podemos dizer das quais se compõe o homem. E é bem verdade que existe uma linha de interpretação que crê na dicotomia, onde o homem é formado apenas por uma parte material e outra espiritual, e aonde alma e espírito são palavras diferentes para a mesma situação. Porém aqui nós vamos falar especificamente da tricotomia, né? O homem como tricotômico, constituído por 3 partes, a saber, espírito, alma e corpo. O homem, ele é diferente, ele é superior a todas as criaturas que Deus criou. Nós podemos afirmar isso porque em nenhuma outra criatura a Bíblia fala sobre criação da imagem e semelhança de Deus. Não, nós veremos que nenhuma outra criatura foi criada da forma que foi descrita em Gênesis 2:7. A Bíblia fala, por exemplo, de outras criaturas que foram criadas pelo ato da palavra davar, do hebraico, a palavra criativa, né? A Bíblia nos mostra que os anjos foram criados em espírito, feitos espíritos por criação. Isso está descrito em Hebreus capítulo 1, verso 7, no Salmo 104, verso 4. Mas Deus faz os anjos espíritos. Então, quando Deus cria o exército celestial, Ele cria pelo poder da sua palavra. Porém, em Gênesis 2:7, a Bíblia vai dizer que Deus forma o homem, né, do pó da terra. E que parte que se refere isso? Ao corpo. O corpo é o invólucro, o corpo é o receptáculo, o molde. Deus pega o pó da terra e Ele molda, Ele forma um corpo. Porém esse corpo não era o homem, era apenas um boneco feito com o pó da terra. Mas a sequência diz que Deus sopra nas narinas o fôlego de vida, né? E aqui eu quero falar para você, essa palavra fôlego do hebraico, neshama. Deus, ele sopra. Se Deus não tivesse soprado, aquele boneco ainda estaria lá até hoje. Deus pegou então o boneco e soprou algo de dentro dele, do próprio Deus, que soprar, né? E a gente sabe e entende que soprar é do ato de quem está soprando, de dentro de quem sopra. Então Deus soprou algo dele e colocou dentro do homem. Quando Deus sopra, o boneco recebeu uma vida que sai do próprio Deus. Então, quando Deus estava soprando, Ele estava colocando no boneco a sua própria vida, a centelha de vida do próprio Deus.
A palavra fôlego no hebraico, como já disse anteriormente, é a mesma palavra usada para espírito em outras passagens, Neshama, que quer traduzir por vento, fôlego de vida, inspiração divina e até o espírito. Agora observe bem, Neshama, ele deriva da raiz Nashan, que significa arfar. Isaías 2:22 fala do homem cujo fôlego está nas suas narinas. Então nós vemos que o fôlego, o Neshama, está presente no nariz e logicamente em todo o sistema respiratório do homem. É algo físico, tá? Então Deus, quando sopra o fôlego, estava colocando algo dele, de Deus, no homem. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 4 verso 24 que Deus é Espírito, ou seja, Deus sopra o Espírito dele dentro do homem. Os anjos não foram criados assim. Deus não sopra nos anjos, Ele faz os espíritos na criação. Deus disse, haja anjo e houve anjo. Então perceberam a diferença? Os anjos são espíritos por criação, mas o homem, ele tem um espírito por inspiração de Deus. Deus repartiu do seu espírito, da sua vida com o homem. Então vamos para o segundo elemento, que é a alma. Alma do hebraico nefesh e no grego psique. Nós vemos no final de Gênesis 2:7 que o texto diz que o homem torna-se alma vivente. Quando o Espírito de Deus toca naquele boneco, se manifesta a vida do homem. E o que manifesta a vida do homem é a alma, que é a personalidade. Então a alma vai compreender vontade, intelecto e emoção. Deus sopra nas narinas o Espírito que iria trazer vida na alma e no corpo. A vida no Espírito diretamente de Deus. Observe bem o exemplo de uma lâmpada. Apagada não tem utilidade para nada, mas quando a energia toca a lâmpada, ela se manifesta. Ninguém vê a energia, mas para a lâmpada estar acesa e se manifestar, tem que haver energia. É exatamente isso que aconteceu com aquele boneco. Quando a vida de Deus tocou aquele corpo, o homem passou a ser uma pessoa, uma alma vivente. Temos que saber bem quem somos. É de se estranhar que a maioria das pessoas às vezes não percebem isso, que nós somos uma tricotomia, tá? Espírito, alma e corpo. E por que nós defendemos esta linha de pensamento? Porque Tessalonicenses 5:23 fala sobre santificação do corpo, da alma e do espírito, tá? Em Hebreus 4 verso 12, ainda que alguns usem a interpretação do paralelismo hebraico, a palavra ali diz sobre dividir a alma e o espírito, duas coisas distintas que só a palavra de Deus é apta e capaz de dividir. E Lucas 1:46, a gente vê Maria movida pelo Espírito Santo dizendo: a minha alma engrandece, mas o meu espírito exultou. Então nós observamos que a alma, ela está muito relacionada às coisas terrenas, enquanto o espírito, ele está relacionado a Deus e às coisas espirituais celestiais. Veremos agora corpo, alma e espírito na pessoa de Jesus. Mateus 26 verso 12, ele fala sobre o meu corpo. Mateus 26:38, ele diz: a minha alma está triste. Tristeza é uma emoção. Nós veremos que as emoções são atributos exclusivos da alma. E por fim, Mateus 27:50, quando ele entrega o Espírito, que é a própria vida. Deus reparte o seu Espírito com o homem, a sua própria vida. O Espírito daquele primeiro homem era a vida de Deus nele. Quando a vida tocou o corpo, o homem recebeu a sua personalidade e podia então se manifestar. É através da nossa alma que nos manifestamos na terra, que podemos ter comunhão com as coisas em comum, comunicação com os nossos semelhantes. Quando eu olho o corpo de alguém, eu não posso dizer que eu conheço aquela pessoa, porque a essência dele não é o seu corpo, mas a sua alma. Só conheço realmente uma pessoa quando eu convivo com ela,
Quando eu conheço a sua alma, isto é, a sua personalidade, as suas emoções, as suas vontades, seu intelecto, é aí que eu consigo reconhecer, porque são atributos específicos da alma. A manifestação de como uma pessoa é, ela vem através da sua alma e através da personalidade. E aí, guarde essa informação para que você entenda que Deus não muda a personalidade, tá? Deus não muda a personalidade. Agora, o Espírito é onde nós temos comunhão com Deus. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso se dá porque nós temos um Espírito vindo direto por inspiração de Deus. Mas Deus deu ao homem um corpo, porque havia criado um planeta físico para ser governado. O homem foi feito para ser o reflexo de Deus na terra, e o homem podia ter tudo em comum com Deus, porque ele tinha um Espírito. Ele podia entender perfeitamente a Deus, porque o Espírito colocado nele foi para isso. 1 Coríntios 2, verso 12 ao 15. É no Espírito e só no Espírito que entendemos as coisas de Deus. Então não conseguimos entender as coisas de Deus com o nosso intelecto, porque quando o homem ele está afastado de Deus, quando o homem está no pecado propriamente falando, a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e em pecado. O que está morto? O Espírito, que é onde faz essa ligação com a vida de Deus. Por isso não tem como uma pessoa somente na sua alma compreender Deus. Por quê? Porque a alma compreende coisas terrenas. Quem compreende coisas do Espírito é o Espírito. Então, quando entendemos isso, mais entendemos a fúria de Satanás em relação à raça humana, porque Deus vai repartir com o homem o seu trono. Lembra que Jesus falou? Estarão assentados comigo. Então, o homem foi criado para ser uma réplica, uma cópia da imagem e semelhança de Deus. De honra e glória o coroaste, pois tudo a seus pés, domina sobre tudo. Essa é a condição que o homem foi criado. Isso está no Salmo 8. Então, com o Espírito, eu conheço Deus, a consciência de Deus. Com a minha alma, eu conheço o intelecto, as emoções, as vontades, o centro da decisão, a consciência de si mesmo, que é o ego. Com o corpo, eu tateio o mundo material, eu toco o mundo físico. A partir da aula número 11, nós vamos estudar em mais detalhes cada parte separada e a interação entre elas. Podemos dizer que essas partes juntas formam o organismo e interagem entre si constantemente. Então, a priori, para você saber, corpo, mundo físico, mundo material, agir no mundo físico, mundo material. Espírito é a conectividade com Deus, é o que faz ligação com o reino espiritual. E a alma, ligação com as coisas terrenas, compreende as coisas da terra. Fala então da emoção, do intelecto, as vontades e as decisões e a consciência de si próprio, o chamado ego. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. A partir da aula de número 11, nós vamos então estar falando detalhadamente a respeito de cada parte. Amém? Fique conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, as notificações, para que você possa receber vídeos novos a cada semana, e compartilhar esse vídeo, fazer esse vídeo chegar àquelas pessoas que têm interesse de conhecer a Bíblia Sagrada, que querem aprender mais da Bíblia. Amém? Fique conosco, participe conosco desse estudo, em nome de Jesus.